Diane que leva a Deus em oração. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 113. Salmo de número 113. Pode Fazer a leitura. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai, servo do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao alcance, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver, o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue o pó e o desvalecido, e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, se for os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Neste momento vamos cantar o hino de número 116. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão,
em sonho vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Eu aqui verei o teu favor. Sempre me suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, no céu com o Senhor eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Salmo 121. Salmo de número 121. Amém? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitirá aqueles que te guardam. É certo que não dormitirá e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos retornando aos poucos ao nosso culto presencial ao Senhor. Nós queremos, mais uma vez, expressar a nossa alegria a Deus em oração por este momento tão especial para todos nós, né? Não todos estão presentes aqui, mas para todos que estão aqui. Portanto, nesse instante, eu quero fazer uma oração e peço que os irmãos assim possam colocar-se em pé para orarmos.
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque este momento é muito especial para nós, onde estamos diante do Senhor, expressando a nossa fé, nossa alegria, o nosso louvor ao Deus que pode todas as coisas. Ao Senhor que nos chamou com sua graça infinita, nos trouxe para perto do Senhor e nos expressou o seu amor, a alegria de nos ter como seu povo e assim como seus filhos, expressar também a alegria de fazer parte da igreja do Senhor. Por isso eu peço mais uma vez que nesta noite a tua palavra nos alcance, abre o nosso coração. Eu sei que tu és soberano e todos aqueles que o Senhor quer que ouça esta mensagem estarão ouvindo, não somente com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais e assim entender o propósito do Senhor para as suas vidas. É assim que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos e guarda-nos de todo mal. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós leremos os versículos de 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. E diz assim o texto sagrado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse: Tudo isso te darei, e prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Amados irmãos, nós temos aqui a alegria de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Domingo passado nós terminamos de explanar o texto de Romanos, as pregações no livro aos Romanos, e ali nós tivemos o cuidado de expor algumas pregações em pontos mais importantes no livro aos Romanos. É bem verdade que o livro aos Romanos ele deve ser estudado com mais detalhes, mas tudo isso tem um propósito, nós levamos a igreja ao conhecimento da palavra. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a palavra é simplesmente dizer qualquer coisa a respeito de Deus. Nós percebemos hoje, vamos introduzir aqui um assunto importante sobre as tentações. E de início nós queremos mostrar que Jesus venceu as tentações. E como ele venceu, assim como ele venceu, nós venceremos também. E vem a pergunta: como ele venceu então? Nesse texto resumido, no Evangelho de Mateus, nós vemos a preocupação de Mateus mostrar que Jesus, ao iniciar o seu ministério, após ser batizado, seu ministério público, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E é interessante notar que a tentação, ela
vem logo no início da carreira ministerial de Jesus Cristo, mostrando que ele começa aos 33 anos de idade a proclamar as verdades do Evangelho. Ou seja, passaram-se 30 anos para que ele pudesse realizar ou iniciar esse trabalho. E depois segue-se mais 3 anos, daí 33 anos foi a data da morte de Jesus Cristo. Isso nos mostra algo muito sério. Em primeiro lugar, nós vamos ver que ninguém está imune à tentação. Se Jesus Jesus passou pela tentação, até mesmo o próprio Senhor, ele foi tentado. Isso nos mostra claramente que a tentação é uma realidade na vida de todo filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus enfrentou essa tentação, também nós enfrentaremos. Nós encontraremos barreiras e dificuldades na nossa vida normal. Cristã, claro. A tentação de Jesus nos ensina também como nós devemos vencer as investidas do maligno em nossas vidas. Nós iremos aprender, então, com Jesus Cristo. Por fim, nós queremos destacar aqui a vitória de Jesus Cristo como a nossa vitória. Portanto, se nós queremos, como Filho de Deus, vencer as tentações, nós vamos manifestar aqui como Jesus venceu, como ele pôde enfrentar o tentador, e assim nós também saberemos como enfrentar o diabo, ou diabolos, né, que é a palavra em grego, adversário. É aquele que coloca uma pessoa contra o outro. Que é a palavra diabolos em grego. Tem até um perfume com esse nome, né? Não sei se o propósito do perfume era atrair alguém, né, com cheiro, com aroma, com a essência daquele perfume cheiroso, né? Portanto, é assim que o diabo sempre faz. Ele nos seduz. Ele nos tenta a fazer alguma coisa que é contra a vontade de Deus. Então, lá no Jardim do Éden, os nossos pais, eles foram tentados a ir contra Deus. E o diabo conseguiu que eles ficassem contra Deus, desobedecendo a Deus. Adão e Eva pecaram, foram tentados, eram puros, tinham condições de dizer não para a tentação, não para o diabo, não para as artimanhas do maligno, mas eles disseram sim. Eles disseram sim. E aqui nós vemos que Jesus, num deserto, o oposto do jardim, passando fome, sem comida, sem coisas atrativas aos seus olhos, no deserto não tem nada que nos chama a atenção, nem satisfaz o nosso corpo físico, ele pode dizer não, mas ele não disse um não, simplesmente com as suas palavras. Percebam bem isto. Jesus Cristo venceu a tentação não com fórmulas mágicas, não com situações em que às vezes as pessoas criam hoje, ou métodos. Ele só usou uma arma para vencer o maligno, a palavra de Deus. Era o que os nossos pais deveriam ter feito. Quando Deus disse, não comerás do fruto que está no meio do jardim, quando o tentador entrou no jardim, disse, não é assim. Colocando eles contra Deus, eles deveriam ter dito, é assim. Ele disse não, e é não. Pronto. Mas eles caíram. Portanto, Jesus chega para nós, enfrenta com esse seu exemplo a realidade humana. Lembremos uma coisa, há pessoas que possam dizer assim, mas Jesus era Deus, sabe? Claro, nós sabemos que o próprio Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. E aqui na tentação ele estava dentro de todas as prerrogativas humanas, porque ele é 100% Deus e 100% humano. Ele recebeu o título de Filho do Homem. Quando ele recebe esse título, ele vai representar o ser humano. Então, Jesus estava na carne. Ele foi tentado assim como nós. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus diz. Então, nós devemos levar em conta o fato bíblico e teológico, incontestável, de que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aqui nós vemos que ele foi tentado no jardim, ou seja, no deserto,
para mostrar para nós que aquele homem que ali estava, carne e osso, 100% humano, ele ia agora nos ensinar e deixar o exemplo de como vencer as tentações. O autor do livro aos Hebreus, na Bíblia, se você puder abrir a Bíblia aí no seu banco ou na sua casa, por favor, faça assim. Hebreus 2, 17 ao 18, diz assim. Eu sei que é um livro pequeno e talvez algumas pessoas não encontrem rápido, mas marque bem capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então percebe que o livro aos Hebreus, ele apresenta Jesus humano, semelhante aos irmãos, a nós. Ele em tudo foi tentado, sofreu, mas não pecou. Onde é que nós encontramos isto? Vejam só, ainda no livro aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, Jesus, ali diante de Deus, como Cordeiro de Deus, ele tem que ser puro, para ser depois sofrer imolado como um Cordeiro de Deus. Ao mesmo tempo que ele é o sacerdote. O Antigo Testamento é que nos traz essas figuras, daquele que intercede pelo povo, daquele que busca a Deus em prol do povo. E ele diz, os sacerdotes, sendo humanos, eles compadeciam das pessoas. Muito mais Jesus, o Filho de Deus que sofreu na carne, a tentação do diabo e tantas outras coisas, muito mais ele se compadecerá de nós. Então, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém não transgrediu a palavra de Deus. Seguindo adiante, o apóstolo Pedro, aquele que foi tentado pelo diabo, ele também diz a mesma coisa. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22 a 23. À luz da Bíblia, nós vamos ver que é real esta situação de Jesus Cristo sendo tentado, mas sem pecado. No versículo 22 da 1 Pedro 2, ele diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, esta forma do apóstolo Pedro apresentar que Jesus sofreu as ameaças, os ultrajes, ele foi humilhado, ele foi muitas das vezes xingado, chamaram até Jesus de príncipe dos demônios. Alguém um dia já chamou você de príncipe do diabo, dos demônios, de algo parecido? Lembre-se, chamaram o Senhor assim. Então, Lucas também revela no seu evangelho essa faceta de Jesus sendo maltratado, o que se cumpre em Isaías 53. Ele diz que a sua aparência era como de uma terra seca, raiz de uma terra seca, um homem de dores, sofrido, mas que ele manifestou a vontade do Senhor. Portanto, nós vimos aqui que todos que estão em Cristo podem sim também passar por tentações e também vencer as tentações. Mas, pastor, nós somos pecadores. Como é que nós podemos vencer a tentação? É assim que a Bíblia diz. Não são palavras minhas. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá
que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é bíblico, nós temos aqui diante de nós toda essa realidade de que o Senhor Jesus sofreu tentações, nós também passaremos por tentações, Jesus Cristo venceu e, portanto, Deus nos dará também o escape, Deus nos dará forças juntamente com a tentação. Por isso eu quero analisar com os irmãos que uma tentação, queridos, ela não vem simplesmente a nós de maneira que você entenda, isto aqui eu vou enfrentar é uma tentação. Às vezes se pinta o diabo de chifre, rabo, aquele ser horrível, mas este não é o diabo que a Bíblia descreve. Como é que a Bíblia descreve o diabo? Alguém sabe? Como anjo de luz. Daí o nome não tem na Bíblia Lúcifer, mas é o nome latino para dizer cheio de luz. E, portanto, este ser, ele não vem como as pessoas pensam. De garfo, de tridente, chifres, ser horrível. Ele se apresenta nas melhores características que você possa se atrair. Portanto, é claro que a Bíblia o compara como o dragão, como a antiga serpente, numa linguagem figurada para mostrar que ele é terrível. Assim como a serpente é sutil, ele procura de maneira silenciosa chegar até a pessoa e apresentar algo desejável. É nesse momento que ele chega. Algo bom, algo que a gente sente aquela força no coração, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Ele vem assim para te levar a uma situação em que Deus seja afrontado com aquilo que você está fazendo, embora aparentemente é bom, é gostoso. Não é assim? Pois bem, veja só, logo no início, quando nós vemos aqui no texto que nós escolhemos, a partir do versículo 3, depois de ter fome, então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É no momento do apetite, aquela vontade humana necessária que Deus colocou em nós, a vontade de comer quando se tem fome. Nenhuma comida é gostosa quando está de barriga cheia. Mas quando ela se torna apetitosa, quando nós temos muita fome, e quando nós queremos alcançar aquilo. Então, veja só, Jesus sentiu fome, como nós. Então, claramente humano, sentiu um desejo natural. Por quê? Ele estava jejuando. Então, o diabo, ele estimula a partir de um apetite legítimo. Comer é legítimo. Sentir fome é legítimo. É natural. Portanto, se o seu alvo é colocar-nos contra Deus, ele vai atrelar esta vontade natural a algo que seja feita a sua vontade, e não a de Deus. Então, essa satisfação que o inimigo tenta colocar em nós, manifesta claramente que ele se aproveita e ele se apresenta em um momento muito especial para nós, que nós dificilmente vamos rejeitar. Jesus fez aquele propósito de jejuar 40 dias e 40 noites. E aqui nós vemos que Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. É nesse ponto aí que o inimigo ataca as nossas vidas. E o texto em que nós nos baseamos nos mostra que é nesse momento que o inimigo se apresenta, apresentando uma alternativa. Lembre-se, irmão, já preguei isso aqui uma vez, esse termo, se és filho de Deus, não é uma condicional, não é uma dúvida,
O próprio diabo não está duvidando que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, se és, é uma afirmativa, já que és Filho de Deus. E é justamente diante dessa situação que Satanás vai procurar o Filho de Deus, um Filho de Deus, porque ele quer que os filhos de Deus fiquem contra o próprio Deus. Ele vai apresentar outra coisa para que você diga, de fato, é isso mesmo que eu quero, eu estou precisando. Olha, o fruto é bom para se comer. Mas por que vocês não estão comendo esse fruto? Porque Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Satanás colocou diante de nossos pais, Adão e Eva, que privar-se daquilo seria um aperto. Como aqui diante de Jesus também, ele disse, olha, você tem todo o direito, você acabou de jejuar, você sentiu fome, no deserto não tem pão, no deserto não tem água suficiente para saciar a sede. Há quem diga que Jesus não jejuou de água, ele tinha um pouco de água para tomar porque ele sentiu fome e não sede. Mas não se sabe claramente se foi assim. Mas uma coisa é certa, ele sentiu um desejo natural. E é nesse momento que o tentador ele se apresenta de tal maneira para que Jesus faça alguma coisa que o agrade. E é aqui nesse momento que ele usa da arma principal, a palavra de Deus. Jesus não chega para Satanás e diz, Satanás, eu sou filho de Deus, eu não vou mostrar para vocês que sou, você já sabe, os irmãos podem ler o contexto aqui, que ele já sabia mesmo, quando Jesus saiu da água, Jesus ali, ouve-se uma voz, muito claramente, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 17, diz, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz do céu, ou seja, todos ouviram aquela voz. Todos ali escutaram. Será que o próprio Satanás também não ouviu? Portanto, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não precisava dizer para ele que era demonstrar alguma coisa. Olha, eu sou Filho de Deus e Deus vai fazer a minha vontade agora. Não. Então, é neste clima que a tentação acontece. Quando Satanás diz, você precisa disso, reivindique de Deus que você precisa. E coloque diante dele. É uma necessidade. Diga para ele que você precisa. Jesus faz totalmente o contrário. Ele usa as Escrituras e diz assim, no versículo 4, do capítulo 4 de Mateus, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, diante da necessidade, o próprio Jesus Cristo, ele poderia reivindicar, ou ele poderia transformar pedras em pães, porque ele tinha esse poder. Deus fez da rocha, saiu água no deserto, quando o povo estava com sede, e foi justamente nesse contexto do deserto que Jesus usou esse texto, é de Deuteronômio. Se você for ver lá, quando o povo entrou no deserto, eles murmuraram contra Deus, dizendo, trouxéssemos aqui para morrer de fome. Lá no Egito nós tínhamos pepino, cebola, carne, etc. Uma mentira, porque eles eram escravos, como é que eles tinham essas comidas tão sofisticadas? Mas sempre a gente apresenta diante de Deus que tínhamos algo melhor do que servir a Ele e adorar a Ele. Ah, Senhor, quando eu estava no mundo, eu tinha tudo do bom e do melhor, agora perdi tudo porque sou crente. Jó poderia dizer isso, Senhor, eu te temo, eu te amo, e o Senhor deixou tudo isso acontecer comigo. O próprio Deus que deu o testemunho de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e Satanás veio lá e tocou na vida dele, só não tirou-lhe a vida, mas tirou tudo o que ele tinha de mais precioso, bens, formosura e uma família linda. Riqueza, prestígio, ele perdeu tudo isso. Mas logo no início do livro de Jó diz, ele prostrou-se e adorou a Deus. E disse, tu me deste, tu tiraste. Ele reconhece que no labor da vida, na realidade da nossa vida, as nossas satisfações pessoais, os nossos desejos naturais, eles não estão acima da vontade de Deus.
Ele se submete à vontade de Deus. E é isso que Jesus quer dizer para Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando nós falamos isso, a palavra que sai da boca de Deus não é qualquer palavra que alguém diga, Deus te ama, Jesus te abençoe. Não, é a palavra escrita. Jesus disse, está escrito. Onde está escrito? Na Torá, lá no Pentateuco, no 5º livro do Antigo Testamento. Quando disse, não só de pão viverá o homem. Portanto, o povo de Israel, quando fez promessa a Deus de cumprir esta palavra, e Deus fez promessa de bênção quando eles entrassem em Canaã, quando eles viram a terra próspera, fértil, eles se juntaram com os cananitas, com as estrangeiras. Eles procuraram fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E, de fato, transgrediram, desobedeceram e sofreram por causa disso. Então, do começo ao fim da Bíblia, nós encontramos, irmãos, a desobediência como um resultado funesto, catastrófico para a vida dos filhos de Deus. Os nossos pais desobedeceram a Deus, o povo de Israel desobedeceu a Deus no deserto e dentro da terra de Canaã, mas nós vemos aqui Jesus colocando como prioridade a obediência a Deus, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, meus amados irmãos, Satanás, ele tenta nos derrotar, muitas das vezes, usando até a própria Bíblia. Isso aqui é intrigante. Nós encontramos muitas pessoas hoje em dia tentando ser fortes, espirituais, usando a Bíblia, mas de maneira totalmente equivocada, assim como Satanás também usou. Quando Jesus diz, está escrito, lá no versículo 4, e cita o Antigo Testamento, o diabo também usa a Bíblia. Preste bem atenção no versículo 5 do capítulo 4, o inimigo de nossas almas, ele usa as Escrituras não com o propósito de nos edificar. Portanto, não fique admirado quando alguém diz, olha, eu conheço a Bíblia de capa a capa. O próprio diabo também conhece. Olha, eu conheço a Bíblia e a teologia assim, 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 com seus próprios conceitos, ou conceitos e tradições dos homens. E Satanás tem enganado muitas pessoas, porque eu acredito que todo crente que lê a Bíblia e que estuda a Bíblia, ele quer ser mais forte, ele quer conhecer mais. Não por vaidade, não para dizer que conhece mais ou para não perder uma discussão, mas para se fortalecer mais, porque Jesus disse, o homem não só vive de pão, vive da palavra de Deus, e, portanto, todo cristão como Jesus deve almejar a palavra de Deus, deve querer a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem qualquer pregação, ou um estudo bíblico, ou uma leitura da Bíblia, diz amém por tudo. Nem sempre devemos dizer amém. Por quê? Porque o próprio Satanás também usou as Escrituras. Olha só no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu pergunto, qual foi a parte das Escrituras que o diabo usou para tentar Jesus Cristo? Ele usou a Bíblia para dizer, olha, também está escrito, você se rende às Escrituras, você se alimenta da palavra de Deus, então é assim que a palavra de Deus diz. Portanto, você agora está obrigado a cumprir se você diz que vive da palavra de Deus e que deve todos aqueles outros viver da palavra de Deus. Então viva agora, faça isso. Ele usou o Salmo 91, versículo 11 e o 12, que diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pode conferir Salmo 91, versículo 11 e 12. Satanás citou, não foi Jesus.
mas ele citou com o propósito de incitar a Jesus Cristo a fazer uma coisa que não estava sendo dito pelo próprio texto, que o próprio Jesus vai dar agora a interpretação correta. Se Satanás estivesse certo, Jesus não lhe responderia. Ele diria: tá certo, Satanás, você conhece as Escrituras também. Ah, vou fazer isso então. Vou mostrar para você que as Escrituras não mentem. Lá vai eu. Salto. Não. Jesus Cristo usou claramente o texto e a sua interpretação correta para dizer para o Satanás que não somente é válido usar a Bíblia para qualquer situação da sua vida, a sua vontade, a revelia do texto e do contexto, mas mostrar claramente qual é o sentido verdadeiro em tudo isto. Jesus responde, vejam só no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Uma pequena frase. Não tentarás o Senhor teu Deus. Será que Jesus estava num concurso bíblico com Satanás para dizer que conhecia mais que ele? Quando ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dizendo, olha, o texto que você citou é verdadeiro, mas a atitude em que você toma diante de uma realidade que você sabe que Deus é soberano para te guardar, que Deus é poderoso para te proteger da peste. Tentar a Deus é você pôr a Deus à prova e dizer, olha, o Senhor precisa fazer isso agora, porque eu vou mostrar para esse Satanás que a tua palavra é verdadeira. Não. Jesus disse que isso é tentar a Deus. O que é tentar a Deus? De fato, se você sabe quem Ele é, que Ele determina todas as coisas, que Ele te prometeu proteção, livramento, sustento, é o que nós vimos até agora. Não é nesse momento que eu vou dizer, Senhor, faça isso. Ele faz quando Ele quiser e a maneira dele. E Satanás está dizendo, você agora tem que ordenar a Deus que Ele cumpra o que eu estou mandando. Porque aqui está na Bíblia. Quantas vezes nós já ouvimos isso pela televisão? Alguém dizendo, exija de Deus isso e aquilo. Declare, determine isso. Não! Nós somos seres humanos e diante de Deus devemos nos calar e se submeter à sua vontade. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas eu não vou induzir ou levar Deus, tentar Deus a fazer o que eu quero. Ele fará quando Ele quiser. O contexto disso, irmãos, está em todos os textos da Bíblia que fala de tentação. Mas o texto mais clássico é dos amigos de Daniel, lá no Antigo Testamento, quando eles foram convocados a adorar ao rei Nabucodonosor e a sua estátua. Eles disseram, não, porque é um mandamento de Deus, não te curvarás diante das imagens, não servirás a outros deuses. Por isso que eles sabiam que eles teriam que cumprir a palavra de Deus e viver da palavra de Deus. Não da situação de livrar a sua vida. Então, vejam só, olha, eu sei que não devo me curvar diante de imagem, nem adorar nenhum outro Deus, além de Deus, mas ninguém está vendo aqui, olha, todos estão curvados, e se eu me curvar, ninguém nem vai discernir, nem vai saber que sou eu. Eu imagino aquelas pessoas antigamente que usavam roupas bem assim, que ocultavam o rosto, né, um turbante ou coisa assim, e todos estavam ajoelhados, e dentro daquela multidão, ninguém está me vendo, eu vou preservar a minha vida aqui, vou me curvar também. Senhor, me perdoa por agora, mas eu vou me curvar, porque senão vão me matar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e a palavra dizia claramente, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E esse conceito eles tinham para ele e Deus, não para com as pessoas. Eles sabiam que estava diante de Deus que vê todas as coisas. Então, tentar a Deus naquele momento era, de fato, fazer o que Deus não agrada. Portanto, aqui eles cumprem a palavra de Deus e agora aguarda que Deus faça o que lhe apraz. E eles disseram isso. Ó rei, nós não nos curvaremos diante desta imagem, e a fornalha que está preparada
nós poderemos ser lançados nela e poderemos até morrer, se Deus quiser. Senão, ele nos livrará da tua fornalha de fogo. Daniel também disse isso, diante das covas, diante dos opositores que os lançaram na cova do leão, mas eles agora manifestam uma fé em Deus. Eles não tentam o Senhor. E nós vimos o resultado. Deus livrou Daniel, Deus livrou seus amigos, não porque eles quiseram, não porque eles determinaram, porque Deus assim já tinha determinado que fosse. Então, o testemunho dele foi mais importante do que uma demonstração de poder. Uma demonstração de coisas que não vale a pena, meus amados. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Quantas igrejas que deveriam estar determinando isso, aquilo outro, não estão, porque sabem que não podem com aquilo que Deus já decretou. Mas nós estamos vendo aí Deus livrando muitas pessoas da morte, muitas pessoas sendo curadas, sem ninguém determinar. Simplesmente nós oramos e pedimos, Senhor, faça a tua vontade. Alguns têm morrido e muitos têm sido curados e livres dessa enfermidade. O que é isto? É a suprema vontade de Deus e nós não podemos questionar contra ele. Perdi parentes meus, quando falar essa Covid, muitos perderam seus parentes e muitos estão ainda sofrendo, mas jamais poderemos tentar a Deus e dizer, Senhor, eu vou dizer para todo mundo que o Senhor vai me curar, e de repente ele morre. Aí Deus é mentiroso, né? Não seria ele mentiroso. Não foi Deus que mandou. Deus não mandou nada a gente fazer. Simplesmente ele prometeu cuidar de nós e guardar-nos dentro do seu plano redentor e soberano, porque ele é o rei. Ele é quem manda em todas as coisas. Terminando, irmãos, o tempo está se prolongando, mas quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido do que Deus determinou, ela se cumprirá. E não quando eu quero que ela seja feita. Por isso nós percebemos que o tentador, ele não desiste. Ele tenta manusear a palavra de Deus, ele tenta confundir Jesus Cristo, mas Jesus dá a interpretação correta ao texto, diz, não tentará o Senhor teu Deus, e é justamente mais adiante que nós vamos perceber que Satanás, ele faz uma indução à tentação da apostasia. O que é apostasia? É você negar a fé, é deixar de adorar a Deus para adorar outro ser, para adorar a si mesmo, ou adorar poderes humanos, ou bens, ou qualquer outra coisa. E é isso que nós vemos, Satanás levou ainda o diabo a um monte muito alto, versículo 8. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja só que cabimento. Por quê, irmãos? Satanás teve a ousadia de apresentar isso ao Senhor, que já tinha vencido de 2-0, né? Portanto, o inimigo, ele usa o último recurso do ser humano. Nas coisas são pequenas, um pãozinho, tudo bem, eu dispenso. Subir no pináculo do templo, subir, descer, jogar-se abaixo, morrer, não. Mas eu vou oferecer a ele o que todo homem quer. E a história nos mostra isso. Todo homem quer poder. Todo homem quer ser famoso. Todo homem quer ter condições de esbanjar. É o que nós mais vemos isso, irmãos. E Deus está humilhando a humanidade com essa enfermidade para mostrar que ele domina, e não o homem. E quando Satanás oferece isso a Jesus, diz assim, olha, existem coisas melhores do que você temer a Deus. Existem coisas mais interessantes do que ir à igreja, do que ir a um local para adorar o Senhor, ou viver nesta adoração. Isso é muito fraco. Você precisa ter poder, domínio sobre as coisas deste mundo. E nós somos tentados a isso, sempre nós queremos prevalecer sobre as coisas. Nós queremos sempre ter a última palavra. Nós queremos poder bélico, nós queremos poder econômico, financeiro, queremos famas, queremos o reino do mundo. E a luta que nós vemos nesse mundo aí, Satanás, o príncipe deste mundo, ele tentou os nossos pais a querer também ser poderoso, igual a Deus. Essa é a testemunha do maligno em nossas almas. Portanto, o que nós vemos aqui, irmãos, claramente a palavra de Deus diz
que Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Mas também o apóstolo Paulo disse que nós venceremos o maligno na nossa guerra espiritual com a armadura de Deus. E nós pregamos aqui sobre essas armaduras, que significa a certeza de que nós somos chamados. Nós temos o escudo de Deus, o capacete da salvação, da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, o crente vencerá toda obra do maligno no seu campo de batalha, da tentação, usando a palavra de Deus e tendo a convicção de que não existe nada, nem ninguém neste mundo que pode satisfazer a sua vida a não ser Deus. Então, os prazeres, o poder, o mundo aí fora não pode satisfazer a sua alma. Elvis Presley, ele foi criado na igreja. Se você ouvir as primeiras músicas de Elvis Presley em inglês, eram hinos que se cantavam nos Estados Unidos. As campanhas evangelísticas, ele estava lá. Mas Elvis foi ficando famoso. A mídia o chamava, as grandes gravadoras, e Elvis chegou a ser denominado rei do rock. E Elvis, quando foi entrevistado no início da sua carreira, um repórter perguntou: Elvis, quais são as coisas que você mais deseja nesta vida? Ele disse: eu queria ser rico, famoso e feliz. Elvis foi rico, famoso, mas morreu com uma overdose de droga. Ele não era feliz. Ele disse: a minha tristeza é mais profunda do que o inferno. Um homem que deixou a palavra de Deus, negou os princípios do reino para receber as propostas de Satanás. E aqui nós vemos que Jesus justamente diz isto: está escrito, retira-te, Satanás. Aliás, ele não disse está escrito, ele ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Portanto, este é o princípio para nós vencermos toda a tentação. Se oferecermos a nós pão mais que a palavra de Deus, poder mais que o livramento de Deus segundo a sua soberania, ou posses e bens e poderes para viver neste mundo, não visando a glória de Deus, nós venceremos com a palavra escrita. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Concluindo, amados irmãos, que nós podemos aprender da tentação de Jesus. As lições desse episódio na vida de Cristo traz para nós essa certeza. Jesus venceu no deserto e com todas as outras situações em que o confrontou durante seu ministério terreno, que não só foi ali no deserto, mas todo o tempo Jesus era confrontado pelos seus inimigos. E ele tinha uma resposta dentro do princípio de que a Deus merece toda a honra e toda a glória. Até mesmo quando ele estava na cruz, ele foi tentado. Quando disseram para ele: desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Então Satanás, em último momento, queria que Jesus não morresse na cruz, porque ele sabia que ali era a salvação para todo aquele que olhasse para Jesus. Assim como no deserto, aqueles que pecaram contra Deus, que murmuraram contra Deus, do povo de Israel no Antigo Testamento, só eram curados se olhassem para a serpente que foi pendurada, que foi colocada, a serpente de bronze, que Deus ordenou a Moisés, como um símbolo da pessoa de Cristo. Ou seja, a serpente na estaca representava aquele que provocava as enfermidades e a destruição do povo, estava agora pendurado. Não era Jesus o pecador, mas ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. E aqueles que creem nisso, que Jesus é o seu Salvador, que olha para ele, a salvação lhe é garantida. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Filho de Deus, que derrotou a Satanás de forma definitiva. Então, nós vemos aqui que Cristo venceu. E quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós também venceremos e que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos garantiu a vitória sobre o pecado, porque ele assim determinou.
Portanto, queremos terminar esta pregação dizendo: aprendemos com Jesus Cristo. Se ele venceu as tentações, ele deu exemplo como o próprio homem, que agradou a Deus. E como a palavra de Deus diz, não somos tentados além das nossas forças, mas Deus nos dá o escape, juntamente com a tentação. Que sejamos assim, fiéis ao Senhor, e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, nós te damos graças por este momento em que a tua palavra traz a nós o sentido real, verdadeiro, de viver uma vida cristã, debaixo de tentação, mas debaixo do cuidado do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, para que nós não venhamos a dizer ou fazer coisas desagradáveis a ti, que é o que o diabo quer, que é o que o inimigo das nossas almas quer, mas fazer a tua soberana vontade, hoje e sempre. Portanto, ó Deus, abençoa-nos assim e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem em pé, irmãos, e recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos vós, Igreja de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo encontro, nosso culto ao Senhor, no próximo domingo, dia 30, em nome de Jesus Cristo. Amém.